Dessas discussões sobre catástrofes ambientais que acontecem mais recorrentemente do que deveriam no nosso Brasil. Vamos falar da maior planície úmida do planeta, que é o nosso Pantanal, que, tragicamente, nesse exato momento, nunca teve o solo tão seco e tão inflamável no que vários especialistas têm dito, né, na condição perfeita para o fogo seguir chamejando, como nesse exato momento. E a projeção para o período de julho a setembro é de que 2 milhões de hectares do bioma poderão ser consumidos pelas chamas. A gente viu várias imagens aí correndo pelas redes sociais de locais ali aproveitando suas festas juninas, seu momento de lazer e descontração, e no horizonte ali uma ampla, uma vastidão colossal em chamas, né? É muito triste ver esse contraste. E claro que sempre vem à mente, nesse momento, a ministra de Estado, né, do Meio Ambiente, a Marina Silva, e a mudança do clima no Brasil, que ela, na verdade, melhor dizendo, né, o cargo dela hoje em dia é ministra do Meio Ambiente e de mudança do clima do Brasil. Essa nomenclatura foi importante, talvez ali para fazer um aceno à base progressista, e ela falou sobre esse assunto. Vamos ouvi-la. Temos uma sonora. Daqui a pouco a gente vai recuperar a sonora aqui da Marina Silva para poder a gente contribuir à discussão. Mas, ao vivaço aqui no Morning Show, a gente vai trazer um especialista aqui para trazer no detalhe uma opinião qualificada sobre esse tema, que é o biólogo Gustavo Figueiroa, que está aqui com a gente. Tudo bem, Gustavo? Como é que vai? Tudo certo. Muito bom dia a todos. Sem viés ideológico, sendo mais racional e menos emocional possível nessa discussão, eu sei que é difícil. A gente vai trazer aqui para você dados de um estudo recente do LASA, né, que mostram que apenas 1% do fogo de 2012 a 2018 teve causa natural. Isso é, raios, por exemplo, e que o padrão, naturalmente, em 2024 não mudou. Falta conscientização nas pessoas para entender as causas antropogênicas, né, vindos dos humanos, principalmente, para gerar esse caos todo? Com certeza. O LASA soltou uma nota, inclusive, né, há 2 dias atrás, mostrando que em junho não teve nenhum raio, né, no Pantanal. Então, é sabido que mais de 95% dos incêndios no Pantanal são causados por ações humanas, sejam elas intencionais ou não, mas tem a mão do homem. Então, com certeza, esse padrão se repete, né? O Pantanal é um bioma que está acostumado ao fogo. Ele evoluiu nos últimos 40 milhões de anos, né, junto com o Cerrado, com essa resiliência ao fogo, só que numa frequência, numa intensidade muito menor do que a gente tem visto nas últimas décadas. Então, com certeza, a mão do homem é a principal causa desses incêndios das últimas décadas do Pantanal. Conta pra gente, Gustavo, por favor, nesse caso específico mais recente, dessa onda mais recente no último ano, que está estratosférica, né, aumentando demais, qual é a causa principal na sua visão, seja por vias humanas ou seja por vias climáticas, por que não? É uma soma desses dois fatores, né? Primeiro, que o Pantanal está enfrentando o ano mais seco da história. E isso é um reflexo direto, né, da ação do homem, da degradação de outros ambientes, somado com as mudanças climáticas. A gente tem visto, né, ao longo dos últimos 40 anos, se a gente analisar os dados do satélite, o Pantanal ele vem perdendo superfície de água. Então, nos últimos 39 anos, o Pantanal perdeu, em média, 29% da sua superfície de água. O Pantanal é um bioma que depende exclusivamente da água, né? Então, quando a gente vê esse ambiente extremamente seco, em áreas que ficavam alagadas durante boa parte do ano, agora estão secas, cria-se muita matéria orgânica, e a hora que seca isso fica muito propício para o espalhamento do fogo. E aí a gente inclui o fator humano nessa jogada, que risca o fósforo, né, que começa os incêndios, e a gente tem essa catástrofe que a gente está vivendo mais uma vez esse ano. Gustavo, como eu disse, sem viés ideológico, não quero te colocar nesse fuzuê ideológico, das picuinhas miúdas ali da política do dia a dia, mas o fato é que na última gestão, Bolsonaro, Salles eram ali pintados como tipo Bolsonaro, os incineradores dos biomas brasileiros, e a gente vê, pelo menos no Pantanal, os números da atual gestão que se arvorava, com perdão do trocadilho, como grandes defensores do meio ambiente, com números ainda maiores. O que você acha que mudou, seja por omissão, negligência ou falta de ação de política pública efetiva desses últimos anos para agora, e o que pode mudar olhando adiante? Acho que, de novo, né, nós como sociedade civil, nós nunca trabalhamos partidariamente, nós trabalhamos com base em dados científicos. E essa situação, ela vinha se desenhando já nos últimos anos, já vinha sendo alertada.
É importante ressaltar que esse ano ainda não está pior do que 2020, né? O 2020 foi o pior da história, mas se a gente comparar proporcionalmente até esse período, está pior do que proporcionalmente para o período de 2020. Então há um risco muito grande, né, de ter incêndios, desses incêndios se ampliarem fortemente nos próximos meses. Por isso a gente depende da ação direta, não só do governo federal, mas dos governos estaduais, dos governos municipais e da sociedade civil. O fogo, ele não conhece barreiras, né? Ele não conhece barreiras de estado, de federação. O fogo, ele espalha onde tem condições propícias. Então, é importante dizer que é muito necessário trabalhar na prevenção. A prevenção, ela custa muito mais barato e tem resultados muito mais eficazes do que o combate propriamente dito. E isso está claro. A pergunta que fica especificamente é como? Como exatamente? Quais são os procedimentos a nível de política pública que podem ser colocados em prática para realmente colocar uma prevenção que funcione? Porque seja princípio bom ou qualquer ideia boa, é ideia que funciona na prática. Algo a sugerir nesse sentido? São um conjunto de medidas, né? Então, primeiro é o plano de manejo integrado do fogo. Manejo integrado é quando você cria um plano, né, onde nas áreas prioritárias, onde tem maior acúmulo de biomassa, você deve fazer uma queima prescrita, né, uma queima autorizada na época mais úmida do ano. Então, no começo do ano, geralmente, depois que choveu, quando o solo está úmido, você queima essas áreas, né, ou umas áreas previamente identificadas, com autorização dos órgãos ambientais, estaduais e federais, com auxílio, né, desses órgãos. Então, você queima essas áreas para elas não acumularem biomassa e não servirem como um barril de pólvora na época mais seca do ano. Isso junto à abertura e manutenção de aceros, né, que são linhas que você abre, estradas praticamente, né, numa área de mata, você abre uma estrada que serve de acesso para os brigadistas e também serve como uma barreira para o fogo, para ele não avançar naturalmente. A abertura de pontos, né, de coleta de água nesses pontos mais críticos, que sabe-se já que pega fogo com mais facilidade, abertura de pontos de coleta de água, isso somado a um trabalho intensivo de educação ambiental, com proprietários rurais, com comunidades, com pessoas que moram, né, em regiões do Pantanal. Então, é um conjunto de ações que juntos podem mitigar muito, né, o fogo. Mas, de novo, se não tiver educação ambiental, se não tiver as pessoas parando de colocar o fogo na época errada, pode ter a prevenção que for, que a gente não vai impedir os incêndios de começarem. Mas é claro que com essa prevenção toda fica mais fácil de dar uma resposta na hora mais crítica, né, da seca, que a gente nem chegou ainda. O pico da seca ainda vai ser entre agosto e setembro. Que fica a advertência aí, né, do Gustavo Figueiredo, ele que é biólogo. O pior ainda está por vir, pelo visto, e as autoridades têm que se mexer para trazer soluções o quanto antes e evitar que o estrago seja cada vez mais catastrófico. Obrigado demais pelos esclarecimentos. Pergunta final, a resposta final especialmente muito elucidativa. Obrigado, Gustavo. Gustavo Figueiredo, biólogo, sempre portas abertas aqui no Morning Show. Obrigado. E trazer para um rápido comentário aqui o nosso Bruno Pinheiro também, que sugeriu a pauta e até trouxe o Gustavo. Bruno, algo a comentar sobre o avanço das queimadas no Pantanal olhando adiante? Justamente um estudo que nós tivemos acesso durante essa última semana, a gente já tem inclusive essa arte para a gente entender um pouquinho os números, olhando os últimos 20 anos, esse aumento, na verdade, atingimos um número recorde agora em 2024, quando chega cerca de 27 mil e um pouquinho mais, 27.900, na verdade, sobre o número de incêndio. A gente veio no governo de Fernando Henrique, aí no governo Lula aumenta, volta a diminuir, em Dilma Rousseff, no governo de Michel Temer também reduziu, no governo do ex-presidente ficou um pouco ali semelhante ao governo de Michel Temer, e agora em 2024 volta a subir novamente. E o que chama a atenção nesse estudo é que justamente aumentou o orçamento por parte do governo federal e ainda assim esses números voltam a subir. E o interessante é que sempre no governo Lula ali, a gente vê que em 2002 e logo na sequência novamente, e agora em 2024 tem esse pico, né? Esse número muito alto. E a gente observa na campanha eleitoral, era justamente essa discussão, mas aparentemente acabou ficando de lado essa atenção do governo. Obrigado, Bruno Pinheiro. É um tema que a gente vai estar acompanhando, claro, os próximos desdobramentos. Aqui para você no Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento.